Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de banco de dados. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e chegamos a mais uma aula do curso de banco de dados, e dessa vez nós vamos fazer o que está todo mundo esperando, criar o nosso primeiro banco de dados. Então, olha só, é muito importante que eu seja chato mais uma vez e diga, você não pode pular etapas. Você vai falar assim, não, eu quero logo criar o banco de dados, então vou procurar qual é o vídeo de criar o banco de dados. Na primeira aula eu expliquei o que é um banco de dados, para que ele serve, como ele funciona. Na segunda aula a gente viu como instalar e preparar o ambiente, então eu já estou com o ambiente todo preparadinho. Se você não viu essa aula, você não está com o seu ambiente preparado. Então, meu querido, vai na playlist, clica aqui, você vai direto para a playlist, ou acessa lá o cursoemvideo.com, ou acessa a nossa playlist do YouTube, você vai saber se virar. E assiste as primeiras aulas. É muito valioso, é muito importante que você saiba aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Então, meu querido, não pule etapas. E como todos os cursos do curso em vídeo até o momento, esse curso de banco de dados não poderia ser diferente e ele é voltado para o público iniciante. Eu já falei isso anteriormente e vou falar várias vezes. Se você já é um usuário avançado, se você já sabe MySQL, você não vai aprender muita coisa aqui. Assiste os vídeos porque sempre vai ter uma coisa nova, mas o foco aqui é para o iniciante, é para aquele cara que nunca criou um banco de dados, ou criou poucos bancos de dados, ou não sabe muito MySQL, sabe criar em outro banco, por exemplo, já sabe Access, já sabe Oracle, mas ainda não sabe MySQL. Então, vocês vão ver pequenas diferenças e, mais uma vez explicando, o foco desse curso é no MySQL, na linguagem SQL, nas instruções SQL. A gente vai dar uma passadinha sobre o modelo relacional, mas não é o nosso foco da teoria de banco de dados. Nós vamos botar a mão na massa, afinal de contas, o curso em vídeo é isso. E além disso tudo, você sabe que o curso em vídeo a gente dá uma mastigada, eu dou aquela explicada daquele jeitinho que você gosta, que eu sei fazer, né? Que eu organizo tudo bonitinho. E eu organizei uma história aqui para você poder entender a estrutura de um banco de dados. Eu sei que a gente já viu isso no iniciozinho lá da primeira aula, mas agora eu vou te explicar de uma outra maneira. Então, se você ainda não entendeu, se você esqueceu, se você ainda está um pouquinho confuso, presta atenção que dessa vez vai. Apresento a vocês o meu pequeno amigo aqui. Que foi? Achou feio? É nada, bonitinho. Se você achou ele feio, imagina o nome dele. O nome dele é Godofredo. Ele é meu amigo. Posso botar o nome que eu quiser? Valeu. O Godofredo tem 32 anos, é do sexo masculino, tem 78,5 kg, tem 1,83 m e é brasileiro. São características que o Godofredo tem e que você também tem. Você também não tem um nome, você não tem uma idade, um peso, uma altura, uma nacionalidade. Todo mundo tem isso. E além do Godofredo, eu vou te apresentar a parceira dele. Há alguns anos atrás, o Godofredo conheceu essa bela mulher. O nome dela, mais bonito ainda, Dolores. A Dolores, ela tem 30 anos, ela é do sexo feminino, tem 52,3 kg, tem 1,65 m de altura e mora no México. Então o Godofredo conheceu a Dolores numa viagem, sei lá, inventa aí na sua cabeça o que você quiser. Então são duas pessoas com características semelhantes. Mas eu vou apresentar para você uma terceira pessoa. Do fruto do amor do Godofredo com a Dolores, nasce a filhinha do Godofredo e da Dolores, se chama Godolores. Você esperava coisa melhor. A Godolores está com 3 aninhos, é do sexo feminino, tem 25,8 kg, tem 89 centímetros e nasceu nos Estados Unidos. Sim, o Godofredo e a Dolores viajaram para os Estados Unidos e tiveram a Godolores. Não interfere na minha história. O fato aqui não é o meu bom gosto para a escolha de nomes. O fato aqui é que essas 3 pessoas, elas têm características semelhantes. Dá uma olhada. Qualquer um dos 3 tem características que são comuns a todos eles. Eles têm um nome, eles têm uma idade, eles têm sexo, eles têm o peso, a altura e a nacionalidade. Cada um dos personagens que eu apresentei aqui tem o seu próprio nome, sua própria altura, seu próprio peso, sua própria nacionalidade, seu próprio sexo. E isso os faz instâncias. E isso os faz pessoas diferentes umas das outras. E esse é o objetivo do banco de dados. Registrar instâncias separadas de coisas que têm características semelhantes. Então, basicamente, utilizando esse padrão, eu posso cadastrar qualquer tipo de pessoa, porque todas elas vão ter as mesmas características. E note que são características, não os valores.
As características são as mesmas, todos esses têm nomes, mas cada um tem seu próprio nome. Então, basicamente, eu posso pegar todas essas pessoas e colocar, sei lá, num container. Segue minha linha de raciocínio. Nesse container, eu vou escrever do lado de fora bem grande, pessoas. Isso é, esse container, todas as vezes que eu tiver uma pessoa e que eu quiser guardar essa pessoa, eu vou colocar nesse container. E todas as instâncias que estiverem dentro desse container vão ter essas características. Todas elas vão ter que ter essas características. Algumas, por exemplo, podem ser opcionais, como, por exemplo, nacionalidade. Pode ser que eu não precise da nacionalidade de todo mundo, mas existe a possibilidade de cadastro dessa nacionalidade. Ficou claro aí? Então eu posso criar containers diferentes para coisas diferentes. Por exemplo, eu posso ter um container onde eu coloque todas as características de jogos. Pessoas e jogos são coisas diferentes e por isso possuem características diferentes. E por conta disso tem que estar em containers diferentes. Deu para entender qual é a ideia da coisa? Então nesse container de jogos eu vou colocar vários jogos, que cada um tem suas próprias características, como o título, o fabricante, o gênero, a plataforma e tudo mais. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, no mundo do banco de dados, eu vou agrupar coisas que têm características semelhantes e separar de coisas que têm características diferentes. E essas coisas que têm características diferentes, eu vou agrupar entre elas, para que todas as coisas agrupadas em containers tenham características semelhantes. Agora eu vou pegar esses dois containers e colocar dentro de um navio. Eu vou colocar esse container e vou levar para algum lugar. Deu para entender essa loucura? Acho que nunca ninguém te explicou banco de dados dessa maneira. E essa obra tá difícil. Mas vamos lá. O que mais que importa é a aula. Então deu para entender como é que funciona o negócio? Eu primeiro peguei pessoas que têm características semelhantes, coloquei num container. Peguei jogos que têm outras características, coloquei em outro container. Esses dois containers são importantes para mim. Eu vou pegar os dois e colocar num navio. Beleza? No mundo do banco de dados, isso tudo tem nomes. O navio é o meu banco de dados. Então, banco de dados são coleções de dados que são de características separadas, mas que estão organizados em locais específicos. Esses locais específicos são as minhas tabelas. Tabelas guardam dados de coisas que têm características semelhantes. E se eu quiser, eu posso ter várias tabelas dentro de um mesmo banco de dados. Eu acho que essa relação ficou bem clara na sua cabeça agora. Os dados que estão dentro das tabelas também têm um nome específico, que são registros. Então, resumindo, bancos de dados são conjuntos de tabelas e tabelas são conjuntos de registros. Lembra na primeira aula, quando eu falei lá o exemplo da ficha, colocada dentro de uma pastinha e colocada dentro de um arquivo metálico? É exatamente a mesma relação, só que eu resolvi extrapolar isso e explicar de uma maneira diferente, criando uma historinha aqui para você. Mas os conceitos são exatamente os mesmos. Eu só criei uma forma um pouquinho mais divertida e um pouquinho mais maluca. Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que criar é o meu banco de dados. Criar um banco de dados usando o MySQL é muito simples. Você simplesmente tem que dar o comando create database e o nome do banco de dados. No meu caso aqui, eu vou chamar de cadastro. Então, create database, cadastro, ponto e vírgula. Tá, mas onde é que eu vou colocar essa linha? Exatamente no ambiente que a gente preparou todo bonitinho na aula passada, você se lembra, né? Então, vamos partir diretamente para o nosso ambiente. Então, eu estou aqui no Windows. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o WAMP Server. Então, o WAMP Server a gente instalou na aula passada. Então, eu vou abrir ele. Se você perceber aqui embaixo, ó, tem um Wzinho vermelho. Quando ele ficar verde, tá amarelo? Verde. Agora sim, já está funcionando o meu servidor. Para acessar o banco de dados, eu posso clicar aqui e vou abrir o meu MySQL Workbench. Em alguns segundos, ele vai abrir a aplicação. Deixa eu maximizar aqui. E nós vamos abrir a instância do WAMP Server que foi previamente aberto. Nunca se esqueça, você tem que abrir o WAMP Server antes e esperar o Wzinho ficar verde. Então, esse é o ambiente do Workbench. Basicamente, você vai ter que entender o seguinte. Aqui no cantinho, ó, você percebe que talvez não esteja aparecendo tudo. Pode ser que a sua tela esteja um pouco mais povoada dessa maneira. Eu não gosto muito dessa bagunça que ele cria. Então, o que eu vou fazer é esconder as barrinhas. Para isso, eu posso esconder, ó, a barra da esquerda, a barra de baixo e a barra da direita. Eu fico somente com as queries, somente com as minhas consultas aqui, com as instruções que eu vou colocar. No caso aqui ainda, eu vou abrir a coluna da esquerda para eu poder verificar se o que eu criei está funcionando. Para isso, eu vou vir aqui em esquemas e vamos ver se a gente vai realmente criar um banco de dados. Então, vamos colocar a mão na massa e digitar aquele comando lá.
O comando que a gente viu foi o create database cadastro. A gente vai criar um banco de dados chamado cadastro. Você pode digitar em maiúsculos, em minúsculos, você pode escolher. Feito isso, vamos executar o comando. Para executar o comando que está ativo, você vai clicar nesse raiozinho aqui que tem um tracinho em pé, que é eu executar o comando que está selecionado. Clicando nele, o comando foi executado com sucesso. Para verificar se ele foi com sucesso ou não, vamos abrir a parte de baixo. Aqui, ó, Create Database Cadastro, One Row Affected. O conceito de linhas afetadas a gente vai usar bastante. Então, basicamente era assim, eu não tinha um banco. Quando eu criei um banco, eu afetei uma linha, isso é, eu tenho um banco de dados novo. Vamos ver se realmente eu tenho um banco de dados novo. Vem aqui do lado esquerdo, ó, e vamos atualizar os esquemas, clicando sobre esse botão. Agora, ó, eu tenho um banco de dados de cadastro. Dentro desse banco de dados, como eu falei, ó, eu tenho tabelas. Tem outras coisas, mas eu tenho tabelas. Por enquanto, nós vamos trabalhar somente com tabelas. Mas você tem outras coisas, como, por exemplo, visões, procedimentos armazenados, funções. Então, vamos começar passo a passo. Como eu disse, a gente criou o navio, a gente criou o banco de dados, que é o banco de dados de cadastro. O próximo passo é partir para nossas tabelas. Para criar nossa tabela, a gente tem que dar uma relembrada. O meu container de pessoas, ele tem características padronizadas para todos eles. Então, todos eles da tabela pessoas vão ter nome, idade, sexo, peso, altura e nacionalidade. Essas características são chamadas de campos. Então, vai anotando aí, olha só. Banco de dados contém tabelas, tabelas contêm registros, registros são compostos por campos. Viu como ficou bem parecido com a tua aula de banco de dados do colégio ou da faculdade, só que de uma maneira um pouco diferente? Vamos começar a criar essa estrutura aí. Para criar, nós vamos usar um comando bem simples também. Se para criar banco de dados foi create database, para criar tabela vai ser create table. Então eu vou criar a tabela pessoas. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Vamos voltar aqui ao nosso ambiente. Esse comando eu já executei. Vou executar outro comando aqui. Create table pessoas. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Vou organizar aqui mais ou menos, vou dar um espacinho aqui. Não se preocupe com esse erro, já já ele vai sumir. Dentro do comando create table, nós vamos colocar os campos. Nome, idade, sexo, peso, altura e nacionalidade. Vamos colocar lá. Nome, idade, sexo, nacionalidade. Tá? Vou colocar a vírgula aqui depois de cada um deles para a gente poder exemplificar. Eu tenho que separar. O nacionalidade não precisa de vírgula, né? Que é o último. Não se preocupe com os erros ainda. Agora, eu tenho que dizer qual é o tipo de cada um desses campos. Sim, assim como nos algoritmos, você não tem que colocar as variáveis relacionadas a um tipo primitivo. O quê? Tu não fez algoritmo ainda? Aqui, ó. cursoemvideo.com, a gente tem o curso de algoritmo, tá na playlist. Clica aqui, você vai direto para a playlist, assiste isso. Algoritmo é a base de tudo. Quando você aprender MySQL e precisar usar o PHP para unificar o banco de dados MySQL com PHP, a primeira coisa que você tem que saber é algoritmo. Então a gente está caminhando aí no curso em vídeo para uma coisa bem maior. Então, se prepara, gafanhoto. Então a gente vai ter que conhecer quais são os tipos primitivos antes de colocá-los. O MySQL tem um monte de tipo primitivo. Eu vou selecionar alguns aqui para vocês. Os tipos primitivos do MySQL separa tudo em algumas famílias, como a família dos numéricos, data e tempo, literais e espacial. Então, quando você trabalha lá com os algoritmos, a gente tem 4 famílias, né? Números inteiros, números reais, caracteres e lógico. Aqui também são 4 famílias. Números, data e tempo, os literais e os espaciais. Só que eles têm subdivisões e subtipos. Os tipos numéricos se subdividem em inteiros, reais e lógicos. E aí vem uma das grandes diferenças do MySQL, precisão. Como os dados vão ser armazenados em disco, você precisa saber dimensionar muito bem a estrutura da sua tabela. Nessa primeira aula, a gente não vai aprimorar muito, não vai aprofundar muito. Até porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque quem sabe muito banco de dados já deve estar me execrando aqui, já deve estar me crucificando. Poxa, cadastrar idade no banco de dados? Calma, gafanhoto, a gente está começando, eu já vou desfazer esse negócio. Quem tem experiência em banco de dados sabe que não se salva a idade em banco de dados, até porque a idade muda constantemente. Mas estamos num passo a passo. Paciência, gafanhoto, a paciência é muito importante. Outra família que se subdivide é a família dos literais.
Os literais se subdividem em caracteres, textos, binários e coleções. Tá dificultando muito? Calma, a gente nem vai precisar disso tudo agora. Eu só vou exemplificar para isso aqui ficar completinho. Como eu falei, cada um desses tipos tem precisões diferentes. Vamos, por exemplo, ver quais são os tipos inteiros. No algoritmo, tipo inteiro é tipo inteiro. No banco de dados, não. Tipo inteiro num banco de dados MySQL, ele se subdivide em vários outros tipos com precisões diferentes, como, por exemplo, TinyInt, SmallInt, Int, MediumInt e BigInt. A diferença desses tipos é a quantidade de bytes que ele vai utilizar para armazenar esse dado. O TinyInt, por exemplo, ele usa muito menos dados do que, por exemplo, o BigInt. Então, o BigInt ele vai usar muitos bytes em disco e o TinyInt vai usar pouquinho. Isso vai influenciar diretamente no tamanho do número que você vai guardar. Por exemplo, idade, você não vai precisar utilizar o int inteiro. Você usa um TinyInt que utiliza apenas 3 bytes na memória. O mesmo acontece para os tipos reais, que tem o decimal, float, double e real. O tipo lógico também tem 2, o bit e o boolean. O tipo lógico ele guarda sim e não, verdadeiro e falso, 0 e 1. Para data e para tempo nós temos date, datetime, timestamp, time e year. Basicamente, o date é uma data, datetime, timestamp vão ser datas, horas e algumas informações a mais, time, somente hora, e year, somente um ano. Vamos agora para os tipos literais, começando pelo caractere, que tem os tipos char e varchar. A diferença entre o char e o varchar está no próprio nome. Um é fixo, o outro é variante. Basicamente é o seguinte, se eu digo que o nome tem 30 letras, nome é um tipo literal, né? Se eu digo que um nome tem 30 letras e ele é char, ele vai armazenar com 30 letras. Ah, mas o nome do cara é Zé, só usou 2 letras. Ele vai ter 2 letras guardadas e o resto tudo preenchido com espaço, porque no disco você disse que vai ter 30 espaços fixos. Varchar é diferente. Você coloca lá, o nome vai ter até 30 letras, varchar. Então, se ele tiver Zé, ele vai guardar só 2 e vai deixar os outros lá disponíveis. Ele não vai colocar espaço, ele não vai ocupar 30. Ficou claro? Se ainda não ficou, mais pra frente você vai aprender melhor. Então, existem 2 tipos, char e varchar. A maioria a gente vai utilizar varchar. O tipo texto, eu tenho tiny text, text, medium text e long text. E aí, qual é a diferença entre o caractere e o texto? Texto é para textos longos. Você quer a descrição de uma pessoa, você quer guardar um texto longo no seu banco de dados, usa o tipo text. Quer guardar um nome, um endereço, um telefone, uma coisa caractere, guarda no tipo char ou varchar. Os tipos binários são os tipos blob. Eu tenho tiny blob, blob, medium blob e long blob. O tipo blob, ele permite guardar qualquer coisa em binário. Por exemplo, uma imagem. Apesar de não ser recomendado guardar uma imagem dentro de um banco de dados, é possível utilizando esse tipo como blob. Temos também o tipo coleção, que é o enum e o set. Enum e set são tipos onde você pode configurar quais são os valores permitidos. E na hora do cadastro, ele só vai aceitar esses valores. A gente vai ver isso na próxima aula, como funciona mais especificamente os tipos enum e set. E por fim, nós temos os tipos espaciais, como geometry, point, polygon, multipolygon e muitos outros. O tipo espacial é um tipo novo do MySQL, a partir da versão 5, se eu não me engano, e ele permite guardar informações sobre volumétricos. Nós não vamos tratar esse tipo de dado, essa família espacial, do nosso curso. Mas se você precisa fazer um cadastro de algo volumétrico e que precise de informações, dá uma pesquisada nessa família espacial e você vai ter, com certeza, muita coisa legal para aprender. Então, esses aí são os tipos primitivos do MySQL. Ficou muita coisa? Você não precisa decorar isso tudo. Aos poucos você vai utilizando. É importante que você saiba dimensionar bem um banco de dados. Mais uma vez eu vou deixar claro, nessa tabela que a gente está criando agora, essa primeira tabela, eu não estou dimensionando muito bem. Eu vou dimensionar melhor mais para frente. Então vamos voltar lá para o comando que a gente tinha preparado até o momento e vamos começar a dar tipos para cada um dos campos. O nome, por exemplo, eu vou colocar como varchar de 30. A idade, como tinyInt, com 3 espaços. O tinyInt você não tem obrigatoriedade em colocar o 3 entre parênteses não, pode colocar só tinyInt, e ele indica que está ocupando 3 bytes. O tipo int, como curiosidade, ocupa 11 bytes. O sexo eu vou definir como char de 1, isso é, ele sempre vai guardar uma letra independente se eu coloque ou não o sexo, ele vai reservar um espaço ali, porque eu usei char. O peso vai ser float, a altura também vai ser float, e a nacionalidade vai ser varchar de 20. Vamos colocar em prática digitando todos esses valores lá no meu MySQL Workbench. Então vamos lá. Nome, varchar de 30.
Idade vai ser tinyInt. Como eu disse, não tem obrigatoriedade em colocar. Você percebe que os erros estão sumindo aqui no canto? Sexo, char1. Peso, float. Altura, float. E nacionalidade, baixar de 20. Lembrando que não tem vírgula no último comando. Se você botar vírgula aqui, ele vai dar erro embaixo porque ele está esperando outro. Então eu não tenho aqui. Basicamente, um comando MySQL não é composto cada linha. Então, se eu coloquei aqui 8 linhas, eu não tenho 8 comandos. Eu tenho um comando só, porque eu só tenho um ponto e vírgula. O símbolo de ponto e vírgula indica o fim do comando. Vamos agora executar esse comando. Pause o vídeo na tela, digite o seu código e execute. Não adianta você assistir a aula assim. Você vai ver eu fazendo e na hora de você fazer, você não vai lembrar do comando. Então, pequeno gafanhoto, faça. Vamos executar o comando que está marcado, ó, clicando sobre esse botão. Ah, ele deu um erro aqui, ó, porque eu não tenho um banco de dados aberto. Para eu abrir um banco de dados, eu posso usar o comando aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Use cadastro. Ou então você clica 2 vezes aqui em cadastro. Tá vendo que o cadastro tá clarinho aqui? Vou deixar selecionado aqui. Esse é o comando que está selecionado. Vou executar. Agora, cadastro é o banco de dados que está ativo. Agora vamos executar de novo. Agora ele deu o comando create table válido. Eu posso vir aqui em tabelas. Vamos atualizar o esquema. Agora eu tenho a tabela pessoas. Então, a tabela pessoas, ela tem as seguintes colunas: nome, idade, sexo, peso, altura e nacionalidade. Viu como é simples o negócio? Você quer ver como é que funciona mais ou menos a estrutura interna de uma tabela? Vamos lá. Você pode vir aqui embaixo, ó, colocar um comando novo. Vou dar o comando describe a tabela pessoas. Describe pessoas significa descreva pessoas para mim. Na hora que eu executar o comando, ele vai abrir a estrutura, ó. Deixa eu esconder a parte de baixo para você conseguir ver. Nome, idade, sexo, peso, altura, nacionalidade. Tem todas as estruturas, ó. Float e tal. Tem algumas informações que a gente ainda não viu. Vamos ver isso na próxima aula. Mas a tabela foi criada. Viu como é que é simples quando você usa MySQL e você usa o Workbench? Mas basicamente você pode fazer isso também no modo terminal. Vou dar uma olhada aqui. Se você clicar aqui embaixo no ícone do WAMP Server, clicar em MySQL, console MySQL, ele vai abrir, como na aula passada, a tela de terminal. Não tem senha, lembra? Só dá Enter. E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Show Databases, para ele me mostrar quais são os bancos de dados criados. E você pode ver aqui que existe o banco de dados cadastro que nós criamos nessa aula. O ambiente é o mesmo. Então vamos abrir o banco de dados cadastro. Use cadastro. Olha lá, já estou utilizando. Para você ver qual é o banco de dados que está aberto, comando status. No comando status você tem aqui, ó, o banco de dados atual é o banco de dados de cadastro. Posso dar o comando show tables para ele me mostrar quais são as tabelas. No caso aqui do banco de dados cadastro, eu só tenho a tabela pessoas. Vou dar um describe pessoas. Ele vai me descrever tal e qual eu fiz lá no outro ambiente. Ficou claro? Então eu só não estou utilizando mais o ambiente aqui, o terminal, para a coisa ficar mais bonitinha, para a coisa ficar mais clara. Mas o objetivo aqui é a gente aprender os comandos. E aí vem uma coisa que eu gostaria de explicar muito claramente aqui para a gente poder entender um negócio. Quando você aprendeu Java comigo, eu falei que era melhor utilizar uma IDE, que ficar digitando comando era uma coisa muito trabalhosa. No SQL, é muito importante que você aprenda a linguagem SQL, porque são esses comandos que eu estou te dando aqui que você vai utilizar na hora de programar em PHP, por exemplo. Então, você pode, no PHP, utilizar os comandos create database, o comando create table. Então, esse tipo de coisa é muito importante você aprender o comando. Então, meu pequeno gafanhoto, aprende do jeito que eu estou te falando. É a maneira que eu julgo mais importante. Se você julgar outra forma, beleza? Eu já fiz em outro curso e ele já ensinou clicando o botão e fazendo. Beleza, você vai aprender a criar o banco de dados, mas você não vai saber o comando para criar, que é valioso na hora de você programar em linguagens como Java, como PHP. Então, o meu objetivo aqui é ensinar comandos SQL, não utilizar ferramentas de Workbench. Então, eu vou sair aqui para sair do MySQL, exit, e ele sai. Você também pode ter maiores informações sobre a tabela clicando sobre esse íconezinho aqui, ó, com um pequeno i.
Aqui você vai ter as informações de quanto ele está ocupando em disco, quais são as colunas, qual é a estrutura do banco de dados, quais são os índices, os gatilhos, as chaves estrangeiras, as partições, quem tem permissão. Então, aqui é importante. Para fechar isso, só fechar aqui a aba e você volta para a sua área de query. Viu a vantagem do Workbench? O Workbench ele vai te facilitar em relação a esse tipo de coisa. Porém, eu tenho um pequeno problema nessa estrutura. Com a tabela que a gente criou, a gente deve ser capaz de cadastrar qualquer uma dessas pessoas que está aparecendo aí na tela. Como, por exemplo, o senhor Vladimir, que tem 65 anos, é homem, tem 115,78 kg, 1,85 de altura e mora na Rússia. Para cadastrar novos registros, a gente vai utilizar um outro comando, que é o Insert Into, que a gente vai ver em outra aula, que geralmente as pessoas chamam de Insert Into. O problema dessa estrutura que a gente criou agora, essa estrutura tem vários problemas, como por exemplo, não pode cadastrar a idade, os dados não estão bem definidos e uma coisa muito importante, que é um problema que vai acontecer nesse banco de dados. Se por acaso eu me equivocar, já cadastrar o senhor Vladimir uma vez e quiser cadastrar ele de novo, ele vai permitir. Isso porque a tabela que a gente acabou de criar ainda não tem uma chave primária. Mas isso é assunto para outra aula. Sem uma chave primária, é possível acontecer isso, cadastrar o senhor Vladimir 2 vezes. Não só 2, posso cadastrar quantas vezes eu quiser o senhor Vladimir. E não é isso que eu vou querer no banco de dados. Mas por enquanto, essa aula para por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprimorar a estrutura dessa tabela que a gente acabou de criar. Então, pequeno gafanhoto, é isso. A gente se vê na próxima aula, na 4ª aula do curso de banco de dados. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e eu espero sinceramente que você esteja praticando, esteja fazendo junto comigo na aula. Como é de costume, no finalzinho da nossa aula, eu queria te pedir sempre para se inscrever no canal. Me dá essa honra de ser um dos alunos inscritos. A gente já está com mais de 120 mil alunos. Então, me dá essa honra, por favor. Se inscreve aqui no canal e seja mais um dos felizes alunos cadastrados no curso em vídeo. Clicando aqui, você vai ter acesso à playlist do curso de banco de dados. Todas as aulas vão estar lá, todas organizadas, né? Tudo bonitinho para você poder aprender direito. Materiais exclusivos, material dos slides disponibilizados, qualquer download que você queira fazer do AMP Server, o download do Workbench, tudo aqui, www.cursoemvideo.com. Se inscreve lá, faz o curso de banco de dados por lá, porque todas as informações extras, todos os arquivos estarão lá. Se você é professor e quer utilizar os slides, eu disponibilizo eles em PDF lá para você poder utilizar na aula, essa loucura aí que eu estou utilizando aqui durante a aula, você pode utilizar, contanto que os direitos sejam mantidos. Tem que dizer lá, olha, eu usei do curso em vídeo, esse daqui é um material criado pelo professor Gustavo Guanabara. Beleza, senhores? Um forte abraço, pequeno gafanhoto. Estude sempre, estude bastante. Se você ainda não fez o curso de algoritmo, o curso de PHP, faça. Até a próxima aula, dá um tempinho. Um forte abraço e até a próxima.